Continuando nossa explanação, Bakhtin, em 1997, ele fala sobre a interação verbal relacionada à comunicação e à produção. O que é enunciado? Enunciado é uma unidade comunicativa e ela tem a ideia de ser única. O que é isso? Quando eu falo algo, ele não se repete. Mesmo que eu fale a mesma coisa, só se eu ler, porque já está escrito. Porém, ele não se repete. Se for uma comunicação natural, ele não se repete. É como aquela frase: a água não passa duas vezes debaixo da mesma ponte. E a comunicação não. Da mesma forma, Bakhtin fala que mesmo se eu repetir letra por letra nessa enunciação, o que vai acontecer? Eu vou falar com entonações diferentes, com intenções diferentes. Por isso que ele fala que o enunciado, a comunicação discursiva, ela não é repetitiva, ela é única. E também ele fala sobre o dialogismo. O que é o dialogismo? É a relação eu com o outro. Então, para que haja a interação verbal, eu preciso ter o quê? Uma relação do eu com o outro. E ele também fala com relação à expressão verbal. A expressão verbal, o que eu falo, é que vai organizar a minha atividade mental. Por quê? Vamos imaginar, se eu falo para uma criança: amanhã você trará para a escola uma maçã para que possamos fazer uma experiência. Então, o que eu estou fazendo? A criança já está formulando na sua cabeça. Ela vai chegar em casa, ela vai pedir para a mãe dela a maçã, no outro dia a maçã já vai estar separada, ou a mãe vai falar que não tem maçã, vai ter que comprar. Então, a partir da expressão verbal, ela organiza a sua atividade mental. Isso é muito importante porque para o trabalho com os textos. A linguagem constitui sujeitos. Então, a linguagem do indivíduo é constituída de sujeitos interagindo, nessa interação verbal, e vai fazer o quê? Através de contextos socio-ideológicos. E o que é isso? A sociedade, ela usa a comunicação para transformar o quê? Em persuasão, ideologias. Então, por isso que o aluno ele deve trabalhar muito bem a sua parte de interação e a parte de expressão, a parte de interpretação. A interação na sala de aula. A linguagem da criança, ela precisa ser usada de forma concreta, atividades concretas, Não adianta nada colocar uma coisa que é fora da realidade da criança, não vai haver a interação. E a importância do trabalho com gêneros textuais. É muito importante o trabalho com os gêneros. Para quê? Para que ele possa conhecer várias formas comunicativas. O ensino da literatura. A literatura é um elemento muito importante que faz com que o aluno se desenvolva de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais natural. Como que desenvolve-se o hábito da leitura? O próprio nome já diz, hábito. Ler é um hábito. A criança ela precisa ser adicionada a esse mundo da leitura de forma natural. Um hábito natural, um pouquinho a cada dia. Então, falar em hábitos de leitura é, assim, muito pessoal e muito particular, relacionado ao que cada um desenvolve o seu hábito. O importante é estar sempre em contato com a leitura. E a psicolinguística, um ramo da linguística que envolve a psicologia, o estudo psicológico do processo da linguagem no cérebro, afirma que a leitura é uma habilidade complexa. Sim, é uma habilidade complexa. Por quê? Porque nós precisamos de várias funções cerebrais para poder fazer esse processo. E vai usar o quê? Elementos cognitivos e linguísticas. Vai usar o cérebro mais a parte da fala. E existem vários níveis, e esses níveis têm que ser muito bem trabalhados. Para quê? Para que o aluno possa decodificar e ao mesmo tempo compreender. Não adianta nada ele ler a palavra casa, ele tem que interpretar a palavra casa dentro de um texto. Então, não é só decodificar, mas também compreender o que está escrito e está empregado com a palavra. As dificuldades de compreensão afetam muito
não só a parte da linguagem, mas em geral, todas as matérias são afetadas pela falta de compreensão e a falta de um desenvolvimento dentro da linguagem. Leitura e interpretação. Interpretar é decifrar aquilo que está por trás dos textos. E isso daí tem que ser trabalhado de forma simples, desde as crianças, né? Como é que uma criança consegue interpretar bem o texto? Através da leitura, né? O hábito da leitura e principalmente do trabalho desde pequeno com os textos, né? Mostrar o que está na cara, que são os elementos explícitos, implícitos. Então, a interpretação da leitura é muito importante. Para quê? Para que ela possa agregar ao seu desenvolvimento interpretações mais complexas relacionadas à sua aprendizagem. E a Emília Ferreira e a Ana Teberoski, que trabalham essa parte das psicogêneses da língua escrita, ela diz que muitas causas das dificuldades de compreensão da leitura é o domínio da mecânica de leitura errada. É aquele negócio, lê de qualquer jeito, faz as atividades relacionadas à primeira pergunta, está no primeiro parágrafo. Então, precisa que o aluno use a sua cabeça para poder desenvolver um hábito de leitura correto. O ato de ler. O ato de ler, ele possui algumas formas, né? Então, primeiro é a decodificação, quando a gente lê, identifica as letras, as palavras e assim por diante. Depois, inferência. Nós vamos interpretar o texto, usar os nossos conhecimentos e relacioná-los ao texto. Depois a antecipação, o próprio nome já diz, né? Nós antecipamos, quando a gente está lendo, a gente já vai antecipando aquilo que não está escrito no texto. Então, tá lendo um conto, nossa, esse cara aqui tá parecendo que vai virar vilão lá na frente. Nossa, ele tá tendo umas atitudes muito, muito estranhas. E o que é isso? É uma antecipação. Vai ser verdade ou não? Nós vamos fazer na próxima etapa, que é a verificação, que é a confirmação daquilo que nós antecipamos. Nossa, é verdade. Nossa, pelo contrário, pensei que ele ia virar o assassino ou ia virar o bandido. Não tem nada a ver, eu que me antecipei. E a linguagem como participação social e textualidade. A textualidade, ela é muito importante, por quê? Porque nós temos que ver que o texto, ele precisa de características para ser considerado como texto. Por exemplo, ele precisa ter uma intenção, né, que é a intencionalidade, precisa ser aceito na sociedade, ele precisa ter uma situacionalidade, ele precisa ter uma situação a ser escrita, um momento histórico, ele precisa passar uma informação, né? E, por último, ele precisa ter uma intertextualidade. O que é isso? É concordar, discordar de outros textos. A citação do trabalho de conclusão de curso é uma forma de textualidade ou de intertextualidade. Textos que são compostos, né, colocados dentro de outros textos. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a aprendizagem da língua portuguesa na escola. Muito obrigada pela atenção.